Muito bem, então, hoje eu gostaria de gravar um vídeo trazendo uma breve meditação. Hoje eu gostaria que meditássemos em um texto que ontem mesmo tive a oportunidade de ministrar acerca deste tema e eu gostaria de trazer essa reflexão para mais pessoas, para que você possa refletir juntamente comigo. Um tema de extrema importância e algo que é belo de se aprender das Escrituras. Nós temos muitas coisas extraordinárias e precisamos encontrá-las nas Escrituras. Eu acredito que este tema e este assunto é mais um deles. Vamos fazer uma pequena meditação na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo 14 até o versículo 17. Então nós vamos meditar rapidamente nestes versículos. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, ou o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida, os que se salvam. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, este breve texto, que ainda se encontra nas partes introdutórias da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele é muito interessante porque é como se Paulo fizesse um resumo do seu ministério e do resultado do seu ministério. Inclusive, o texto que está de título é O Caráter e os Frutos do Ministério de Paulo. E é interessante notarmos que, em primeiro momento, no versículo 14, ele diz: graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, ele reconhece que, a despeito das perseguições, das dificuldades e das limitações naturais e espirituais que existiam na sua época, Cristo o estava fazendo triunfar. O evangelho estava avançando e o seu ministério estava sendo cumprido e estava cada vez mais alcançando mais e mais vidas. E isso é notório da sua parte. E ele também vai dizer que por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, a fragrância do seu conhecimento. Isso também é notório, porque como é glorioso Paulo, que uma vez era perseguidor, agora, pela graça de Deus, ser usado para transmitir o conhecimento de Deus. E não somente com Paulo, qualquer um que ministra a palavra de Deus, que leva o evangelho adiante, ele está sendo usado por Deus. Deus não precisaria usar os humanos, mas ele escolheu usar pessoas para salvar pessoas. Então, através do ministério de Paulo, o conhecimento, o cheiro do conhecimento, a fragrância do conhecimento de Deus estava sendo levado. E é interessante que no versículo de número 15 ele vai dizer: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, ou o bom cheiro de Cristo. Isso também é extraordinário. Então nós, quando ministramos, a igreja atuante, quando ela cumpre com o seu ministério e faz de fato a vontade de Deus, ela é responsável por levar o bom perfume de Cristo, levar a fragrância de Cristo, o cheiro de Cristo. E toda vez que um culto é feito, que a ministração é feita, que o louvor é entoado, é espalhado o bom perfume de Cristo. Isso é glorioso, isso é extraordinário. Mas aí que começa a ficar um tanto quanto estranho a expressão que Paulo vai utilizar, porque ele vai dizer: nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ou seja, o perfume está sendo espalhado e ele alcança tanto aqueles que se salvam quanto aqueles que se perdem. Ele está dizendo que o efeito do nosso ministério, ele está sendo muito bem sucedido, tanto naqueles que se convertem, quanto naqueles que não se convertem.
E aqui é um ponto interessante porque nós, muitas vezes, avaliamos o sucesso do nosso ministério e o êxito do nosso ministério através da quantidade das pessoas que se convertem. É claro que o desejo e a expectativa de todo bom servo de Cristo, todo bom evangelista, seja através de um cargo eclesiástico, ou seja, na sua função de pregar o evangelho na qualidade que for, ele tem essa esperança de que mais e mais pessoas ouçam, mais e mais pessoas creiam, mais e mais pessoas sejam salvas. Portanto, é sim, né, muito compreensivo da nossa parte que nós meçamos o sucesso do nosso ministério através das almas que são alcançadas. Porém, Paulo vai deixar um detalhe muito importante para nós entender, que o sucesso do evangelho também se dá através das pessoas que não se convertem. O êxito do evangelho, ele também acontece quando as pessoas rejeitam o evangelho. Por quê? Porque é sempre assim que foi e sempre assim será. Quando o evangelho pregado, em nenhuma parte do Novo Testamento, Jesus ou os apóstolos mencionaram que todos creriam no evangelho. Em nenhuma parte nos é dito ou nos é prometido que as pessoas, nas grandes multidões, aceitarão e serão convertidas. Na verdade, às vezes em que os escritores neotestamentários falam sobre isso, geralmente eles falam que serão poucos, nem todos, né? Quando Jesus fala da porta estreita e do apertado caminho, ele vai dizer que pouquíssimos são os que entram por ele. Não são as grandes multidões, não serão sempre a totalidade. Ele vai dizer que se você quer ver quantidade, se você quer ver multidão, você vai olhar para o caminho largo. E o largo ele leva à perdição. Ali você sempre vai encontrar a maioria. Então, quando pregamos o evangelho dentro da vontade de Deus, segundo a metodologia de Deus, então nós não podemos perder essa percepção que pregar o evangelho de forma correta e legítima, tal qual deve ser pregado, na totalidade e integralidade da sua mensagem, não significa que muitas pessoas vão crer. Muito provavelmente, quanto mais legítimo for a nossa pregação, menos pessoas vão aceitar, porque isso foi profetizado nas Escrituras que assim seria. Então é interessante porque é muito comum vermos isso, né? As pessoas mudarem a pregação, mudarem o teor da pregação ou apenas selecionarem assuntos a serem pregados porque são assuntos que são mais aceitáveis aos perdidos e deixar de pregar temas mais polêmicos, falar de forma mais severa, porque talvez isso, na percepção desses pregadores, isso vai afugentar ainda mais, isso vai afastar ainda mais as pessoas. Porém, essa não é uma preocupação que deve vir de nossa parte. Nós devemos pregar todo o conselho de Cristo, independentemente das consequências. Mas voltando para o assunto em questão. Então, Paulo vai dizer que para aqueles que se perdem, o bom perfume de Cristo, ele é cheiro de morte para a morte. E para aqueles que se salvam, o bom perfume de Cristo, ele é cheiro de vida para a vida. E isso é uma verdade muito interessante de se pensar. Toda vez que o evangelho é pregado, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, ela tem exatamente este efeito, este duplo efeito nas pessoas que estão recebendo. Para aqueles que recebem, para aqueles em que aquela palavra encontra uma terra fértil para ser semeada e depois ela poder se desenvolver e gerar os frutos, isso é vida. Isso é maravilhoso, isso é a graça de Deus. Então, mesmo nós que já somos regenerados, somos salvos, já fomos alcançados pelo Evangelho, quando ouvimos novamente a proclamação do Evangelho, a exposição bíblica correta, leal e fiel àquilo que de fato a Bíblia diz, nós temos sim um crescimento, nós temos um desenvolvimento, nós temos uma edificação. E a vida que já está em nós, ela produz mais vida.
né? Por isso que o cheiro de vida é para a vida, ou seja, para mais vida, para desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de piedade, né? Para ir fazendo os ajustes necessários que nós precisamos fazer durante a nossa caminhada. E aí nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando cada vez mais, segundo as próprias Escrituras, nos conformando à imagem de Cristo. Então há um caminho constante de desenvolvimento naqueles que recebem a palavra de Deus, o bom perfume de Cristo, sendo vida para a vida. Porém, o oposto também é real. Aqueles que rejeitam, aqueles que insistentemente mantêm o seu coração fechado para que a palavra gere a vida, ela vai gerar morte. Ela vai fazer com que aquele que está morto esteja mais morto ainda. Inclusive, alguns estabelecem, né, o caminho ou a psicologia do endurecimento, que é muito interessante. Eu não vou entrar em pormenores, mas ela é muito interessante. Ela vai dizer que quanto mais nós rejeitamos, mais distante nós ficamos da possibilidade de aceitarmos. Isso é interessante. Então, quando ouvimos o evangelho e rejeitamos, nós nos afastamos ainda mais a rejeição deliberada ou a rejeição meramente inconsciente, digamos assim. O fato de apenas não aceitar. Eu não estou falando da rebelião, de brigar, né, de agir de forma agressiva contra a verdade, mas aquela indiferença. A indiferença também é uma forma de rejeição, né? A indiferença em relação àquilo que é pregado. E aí a pessoa vai se afastando cada vez mais. E esse afastamento vai gerando um endurecimento. Por isso que há uma progressão quando Paulo diz cheiro de morte para a morte. Ou seja, é morte que vai gerar mais morte. Né? E é isso que acontece quando a verdade é pregada. E esse é o efeito do evangelho sobre aqueles que rejeitam. Eles vão se afastando cada vez mais. Aquele que rejeita vai cada vez mais impossibilitando ou diminuindo, exaurindo, né, as chances de um dia conseguir ou poder aceitar. É assim que Paulo está dizendo que é o efeito da pregação genuína do Evangelho. Então isso é muito interessante e é muito perigoso, né? Porque aqui nós temos outra coisa que eu costumo dizer, que é o problema terrível das oportunidades. Como as oportunidades dadas por Deus são perigosas e as pessoas não percebem. Porque quando Deus nos dá uma oportunidade, nós muitas vezes ignoramos a seriedade dessa oportunidade, o que de fato ela significa, a complexidade de coisas envolvidas em receber uma simples oportunidade de Deus. Porque o texto é bem claro: aqueles que rejeitam uma oportunidade, eles estão aumentando ainda mais a sua condição de mortos. É bem verdade que o texto bíblico vai dizer que quando Deus nos amou, nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas. E é disso que se trata. Quando os mortos em pecados e ofensas recebem uma oportunidade e rejeitam, eles se tornam ainda mais mortos. Eles acabam apodrecendo ainda mais na sua condição de morto, de impossibilitado de salvar a si mesmo, de impossibilitado por si só salvar-se, encontrar uma saída da sua condição. Então isso é muito interessante, isso deve ser ministrado nos púlpitos. A igreja precisa falar isso de tempos em tempos, precisa lembrar os perdidos que eles estão mortos e que cada vez que eles ouvem um evangelho pregado de forma genuína, de forma inspirada pelo Espírito Santo, né, e de modo que o Espírito Santo haja através dessa mensagem, toda vez que eles rejeitam, eles estão gerando ainda mais morte para a sua condição
que já é de estarem mortos. Isso é muito sério. E é interessante nós notarmos que no versículo 17, Paulo ainda vai acrescentar mais algumas informações. E ele vai dizer assim: porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo, ei, alguém até pode justificar a sua rejeição diante de um falso pregador, diante de uma falsa igreja, diante da hipocrisia de tantos homens que se levantam para falar acerca de Deus, tantos falsos profetas, falsos ministérios, e é o que nós vemos atualmente. Nós temos sim muitas igrejas que só têm nome de igreja. O evangelho genuíno não é pregado, a verdade não é exposta, há apenas uma falsificação, apenas uma ilusão coletiva de que ali Deus está agindo através das emoções, através do arranjo das coisas e do espetáculo, né? Da, da emoção, né? Do estímulo emocional que é feito de forma muito profissional nas canções, nas mensagens, na tonalidade, né? No romantismo, no sentimentalismo. E isso acontece de fato. Isso existe de fato. Então essas pessoas, elas até poderiam justificar a sua recusa de aceitar, porque ali não é verdade. Ali não há espírito, ali não há palavra, ali não há evangelho, mas uma falsificação. Só que Paulo vai dizer, ei, só que tem um problema. Não é o nosso caso. Nós estamos pregando de fato a verdade. Nós não estamos falsificando. Nós estamos pregando com sinceridade. A nossa mensagem é sincera, é honesta, é genuína. Portanto, esta mensagem é perigosa. Essa mensagem é problemática, porque essa mensagem, ela gera vida e ela gera morte. Portanto, abram os vossos olhos acerca do que vocês estão ouvindo, porque vocês não estão ouvindo um falso pregador, vocês não estão ouvindo um aproveitador, alguém que quer tão somente tirar vantagem ou tirar o dinheiro de vocês, ou manipular vocês, ou subjugar vocês. Não, aqui nós temos um pregador sério, chamado por Deus e enviado por Ele e usado por Ele. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que aqueles que vão a uma igreja genuína e que ouvem um pregador genuíno, eles não estão meramente diante de homens. Eles estão diante de um homem que está diante de Deus. E estando diante de Deus, as pessoas também estão. Então vocês estão ouvindo a palavra de Deus, na presença do próprio Deus. E isso tem um peso eterno. Por isso que rejeitar algo dessa magnitude é sim acrescentar morte para a própria morte, acrescentar condenação para a própria condenação. Esse é o fator. E é isso que nós temos que pensar. Essa é a verdade que o mundo tem que entender. Nem todos são falsificadores, nem todos pregam um falso evangelho. Existem aqueles que estão de fato fazendo a vontade de Deus conforme a vontade de Deus, pregando o evangelho genuíno, o evangelho real. E é diante disso que as pessoas têm que cuidar com as consequências de se ouvir esta mensagem, de ouvir estes homens, ouvir estes pregadores. E eu quero finalizar com uma contextualização. Alguns comentaristas dizem que quando Paulo utiliza essa expressão, cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida, Paulo está fazendo uso de uma referência de algo que ele conhecia em Roma, que é chamado da entrada triunfal, ou o grande triunfo, a cerimônia do grande triunfo. No que consistia isso? Era a cerimônia feita para os generais que chegavam depois das campanhas de conquista feitas pelo Império Romano. Os exércitos romanos retornavam para Roma depois de depois de terem sido vitoriosos nas campanhas. Os exércitos de Roma
quando retornavam depois de terem sido vitoriosos, eles passavam por uma celebração. E os generais, aqueles que eram responsáveis por liderar as tropas nessas campanhas, eles eram condecorados e homenageados. E eu tenho aqui o livro dos mártires, né, ou os mártires do Coliseu, melhor dizendo, que ele vai fazer uma descrição de como que era a cerimônia do grande triunfo. E na página de número 74, ele vai falar sobre o triunfo. E aí vamos analisar o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: o triunfo era a ambição mais alta de um romano. Vinha logo depois da honra divina e excedia em esplendor a todos os espetáculos da cidade. De acordo com o costume legítimo, nenhum general era intitulado ao cargo se não houvesse matado em combate 5.000 inimigos da República. E com esta vitória, alargado o seu território. Mas aquele que tivesse a fortuna de merecê-lo avançava à frente de seus companheiros de armas, desde os campos do Vaticano até o portão triunfal. Ali, após uma leve refeição, ele era vestido com um manto triunfal. Os ritos habituais às deidades postas junto ao portão eram realizados, e então a procissão seguia pela via triunfal. As ruas ladeadas de altares de incenso e forradas de flores. Em sua bela obra Rome under Paganism and the Popes, Millais descreve a procissão do triunfo. Há certos itens na formalidade da cerimônia que devemos mencionar. Primeiro vinham os músicos de várias espécies, tocando e cantando canções triunfais. Depois eram conduzidos os bois para serem sacrificados com os chifres dourados e a cabeça adornada com fitas e grinaldas. A seguir eram trazidos em carruagens os espólios de guerra, estátuas, pinturas, placas, armaduras, ouro, prata e cobre, coroas de ouro e outras dádivas enviadas pelos estados aliados e tributários. Os títulos das nações vencidas eram inscritos em molduras de madeira, nas quais eram mostradas imagens ou representações das regiões e cidades conquistadas. Inclusive, vou colocar a imagem aí do Arco do Triunfo, que mostra, né, a homenagem feita pela conquista de Jerusalém e a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Vou colocar a imagem para vocês verem como que eram registrados. Os líderes e príncipes cativos seguiam acorrentados com seus filhos, parentes e cortesãos. Após eles vinham os lictores com suas machadinhas e feixes de varas trançadas com louro, seguidos por um grande grupo de músicos e dançarinos, vestidos como sátiros, e levando na cabeça grinaldas de ouro. No meio deles vinha um palhaço vestido de mulher, cuja ocupação era insultar com o olhar e os gestos os inimigos derrotados. A seguir vinha uma longa fila de gente carregando perfumes, e então vinha o conquistador. Ele vinha vestido de ouro e púrpura, uma coroa de louros na cabeça, um ramo da mesma planta na mão direita, e na esquerda um cetro de marfim com uma águia na ponta. Sua face era pintada de escarlate, à semelhança da estátua de Júpiter nos dias de festa. Trazia pendurado ao pescoço uma bola de ouro contendo algum amuleto ou magia contra a inveja. Sua carruagem, onde se sentava ereto, resplandecia com o brilho do ouro e do marfim, e desde o tempo de Camilo, ou quem sabe de Tarquínio, era puxada por 4 cavalos brancos e às vezes por elefantes, outro animal selvagem igualmente singular. Era escoltado por pessoas de suas relações, clientes e uma multidão de cidadãos. Todos trajando togas brancas, seus filhos seguiam numa carruagem junto dele, e para que não se orgulhasse demasiadamente, um escravo carregava uma coroa de ouro e pedras preciosas. Abaixado atrás dele, sussurrava-lhe de vez em quando ao ouvido: lembra-te de que és homem. Sua carruagem era seguida pelos cônsules e senadores a pé. Seus legatários e tribunos militares geralmente cavalgavam ao seu lado. Por último vinha o exército vitorioso, tanto o montado quanto a pé, em formação marcial. Os soldados, coroados de louro e ornados com as dádivas que haviam recebido por seu valor, cantavam em seu próprio louvor e em honra ao seu general, a quem às vezes atacavam de brincadeira. Gritos de "ao triunfo" rompiam frequentemente das fileiras de guerreiros e faziam coro com as miríades de romanos, ecoando nas margens do Tibre.
entre os valentes das 7 montanhas e percebendo e parecendo abalar o próprio Capitólio. Chegando ao fórum, e antes que sua carruagem começasse a subir a colina do triunfo, ladeada por templos, aqui é interessante. O conquistador ordenava que os reis e chefes das nações vencidas fossem levados pelos executores para serem mortos na Gemônia, a horrenda masmorra ao pé do Monte Capitólio. Até aqui. Então, olha só. Alguns comentaristas dizem que quando Paulo está falando que o bom perfume de Cristo era cheiro de morte para aqueles, cheiro de morte para a morte e cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para aqueles que se perdiam e cheiro de vida para aqueles que se salvam, ele estava fazendo referência a este acontecimento. Por quê? Porque quando o general romano entrava em triunfo dentro de toda esta cerimônia aqui, toda a magnitude, toda a glória dessa cerimônia, os escravos, os reis, os vencidos que eram trazidos, eles entravam nessa cidade e eles contemplavam tudo o que estava acontecendo. Aqui entra um grande detalhe. O texto vai dizer que as ruas, pelas ruas, nas extremidades da rua, da avenida, da rua triunfal, haviam incensários durante todo o percurso. E os incensos geravam um aroma, que para aqueles soldados vitoriosos, que não haviam morrido na campanha, para o próprio general, aquilo era de uma alegria, um sentimento, uma excitação extraordinária. Por quê? Porque aquele cheiro era o próprio cheiro da vitória. Aquele cheiro era o cheiro da realização de um sonho, Era o alívio do soldado que retornava para sua família vitorioso e era condecorado e reconhecido como um grande lutador, um grande soldado, um grande guerreiro e maximizado na pessoa do general. Então, para eles, aquele aroma era um aroma de vida, de vitória, de glória, de felicidade, de realização, era o máximo que poderia alcançar. Agora, aqueles que estavam ali, que eram os escravos, os derrotados, aquele mesmo cheiro representava o cheiro da morte. Por quê? Porque era uma mensagem que dizia que daqui a poucos metros vocês serão executados. Daqui a poucos metros vocês serão mortos. Imagina qual que era ou como era terrível a expectativa de saber que aquela longa jornada de muitos dias, sendo tratado como escravo, estava prestes a terminar. Só que não terminaria com glória, com honra e com felicidade. Terminaria com terror, com pavor, com a execução das formas mais brutais possíveis, da forma mais desumana e sem misericórdia possível. Pais veriam, reis veriam os seus próprios filhos sendo executados, filhos veriam seus próprios pais sendo executados e eles mesmos executados posteriormente. Então o cheiro, aquele ambiente era terrível, era literalmente um cheiro de morte, um cheiro macabro de algo que logo iria acontecer. Então Paulo, fazendo alusão a essa realidade, nos dá a entender de fato o que é pregar o evangelho. Quão glorioso ele é para um aspecto e quão terrível ele é em outro aspecto. Quão maravilhoso ele é para aqueles que recebem, para aqueles que ouvem, para aqueles que se submetem, para aqueles que aceitam. Quão maravilhoso, quão glorioso é o evangelho pregado para aqueles que foram alcançados por ele. E quão terrível é o evangelho pregado para aqueles que o rejeitaram. Quão eternamente terrível é o evangelho para aqueles que o rejeitam, para aqueles que constantemente não querem, não aceitam, ridicularizam, fazem pouco caso, debocham. Quão terrível será logo daqui a pouco, porque é isso, Logo daqui a poucos metros, daqui a poucos instantes, esses mesmos que rejeitaram, esses mesmos que ridicularizaram, esses mesmos que escarneceram, quão terrível será
quando a consequência de ter rejeitado, quando a consequência de ter ridicularizado, quando a consequência de ter escarnecido cair sobre os seus ombros, quão terrível não vai ser? Então isso serve de um grande alerta. O Evangelho, ele é bem sucedido em todos os seus efeitos. O Evangelho cumpre a vontade de Deus, tanto naqueles que se salvam, quanto naqueles que se perdem. Deus abençoe.